Boa noite a todos, amigos e amigas do Ideal Espírita. É uma satisfação estar aqui com vocês essa noite para continuarmos os estudos da casa. Hoje, o inconsciente, tendências do passado. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, o nosso estudo, eu vou convidar vocês para que possamos fazer uma prece, preparar o nosso ambiente. Então, vamos elevarmos todos o pensamento ao alto, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos em estudo, agradecer a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita que tanto nos conforta e nos esclarece, o amparo da espiritualidade amiga, que possa chegar a todos os lares, o nosso carinho, o nosso abraço e que conforte a todos os corações. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, meus amigos. Hoje nós estamos aqui com um tema bastante interessante, né? E eu gostaria de iniciar perguntando a vocês: quem de vocês já não teve aquele déjà vu? Sabe aquela sensação de que está vivendo ou passando por uma experiência já vivida anteriormente? Às vezes, no momento que você menos espera, isso já aconteceu comigo em algumas vezes, principalmente em viagens, às vezes em locais que eu não conhecia, pela primeira vez passando ou visitando ali, né? De repente eu me vejo numa cena, numa situação que tenho a sensação de que está acontecendo novamente. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo já aconteceu algumas vezes. E às vezes não precisa nem ser em viagem, às vezes é em casa, numa conversa, num bate-papo, às vezes você fala uma determinada frase ou palavra que você te remete a algo que você já tenha feito anteriormente. Isso acontece conosco o tempo inteiro. E às vezes, mesmo não estando acordado, né, em sonhos, já aconteceu algumas vezes de voltarmos e aí, ao acordar, você de repente lembrar de alguma cena, de algum acontecimento que você fala, nossa, parece que eu vivi tanto aquilo, parece que foi tão real, né? E isso está guardado aonde? Né? Essas imagens, essas sensações dentro do nosso inconsciente. Por isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Na verdade, aqui eu não tenho a pretensão de trazer toda a literatura sobre inconsciente, isso seria impossível, né? E não é também da nossa ossada isso. Fiz alguns levantamentos em relação ao conteúdo para que possamos aproveitar o conceito e aplicar na doutrina espírita, né? Que é essa nossa função, é trazer o conceito para entendermos algumas partes da doutrina espírita. E o inconsciente, né? Nós temos aí o pai da psicanálise, que é Freud, né? Logo em seguida Jung, que trouxeram bases teóricas muito satisfatórias e que na psicologia espírita usada pela irmã Joana de Ângeles, ela aproveita muito dessas teorias para estar trazendo a teoria da psicologia espírita. Quando a gente vai ver o primeiro livro de Freud, né, que foi em 1900, que ele fala sobre os sonhos, e aí é a primeira vez que ele realmente fala sobre o inconsciente, pegando a história, nós vamos perceber que a doutrina espírita se antecede a isso, né? Então ela é atemporal, ela já falava do inconsciente antes mesmo do pai da psicanálise. Ela já falava dessas tendências, dessas reminiscências que a gente tem. Tendência é aquela vontade que você tem de fazer algo, de executar alguma coisa. Reminiscência está ligada às suas lembranças de que você tem do passado. Né? Então, essas lembranças, essas tendências, a doutrina já trazia para nós muito antes dos psicanalistas. Né? Inclusive, tem um texto bem antigo do Leon Denis, que ele fala cristianismo, que ele fala isso na década, né, de 1888, mais ou menos, que antecede um pouquinho aí a publicação do livro do Freud, que ele já falava desse inconsciente na mesma linguagem que o Freud aplica. E nós vamos pegar um pouquinho disso aí para desmiuçar
em relação a essas tendências do passado. É isso que eu quero conversar com vocês. E para iniciarmos aí o nosso estudo, eu acho interessante trazer, quem me conhece sabe que eu gosto de colocar algumas histórias, né? E eu acho interessante a gente iniciar com uma história que é bem interessante essa história, que fala, na verdade, de um caso de reencarnação, né, que a psiquiatra infantil canadense, erradicada americana, né, ela publica esse caso no seu primeiro livro, onde ela foi constatar essas reminiscências de vidas passadas, doutora Beckin. E ela conta um caso que chegou até ela, de uma família que a procurou na época, encaminhada pela escola, uma criança por volta dos seus 3 anos de idade, que ela intitulou de B, né? Então o nome da criança não foi revelada. E a história é o seguinte: B foi uma criança muito, muito esperada na família. Ele era o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, então foi aquela criança extremamente desejada, querida, todos estavam super empolgados com a chegada do B. E aí aquele preparo da família toda, prepara quarto, prepara brinquedos, né? Toda aquela empolgação, meu B nasce, uma criança linda, uma criança saudável, uma criança super bonita, e ele vai se desenvolvendo. Todos perceberam já, de imediato, que B era uma criança diferente, porque parecia que ele estava sempre além, né? Nas suas respostas motoras, foram se desenvolvendo muito rápido, as suas respostas cognitivas desenvolvendo-se muito rápido. B aprendeu a andar rapidamente, aprendeu a falar rapidamente. Então foi aquela criança que deslumbrava a todos, né? Pela tenra idade, aquela criança que se desenvolvia tanto, todo mundo ficou apaixonado por B, né? E logo que ele começou a falar, B já começou a dizer ou se interessar por bombeiros. Então ele via um barulho, um carro de bombeiro, ou na televisão um ruído de bombeiro, ele voltava toda a sua atenção para ele. Ele ficava ali admirando aquele som, aquele ruído, e todos viam que era um encantamento do B em relação aos bombeiros. Tanto que, ao perceberem que ele tinha, né, essa alegria toda, esse prazer em estar em contato com os bombeiros, todos começaram a reforçar isso de alguma forma. Então trazia um carrinho de bombeiro para ele, né? A festa de segundo ano foi de bombeiro. Então foram tudo voltado, o quarto foi redecorado como bombeiro, enfim, né? Tudo se voltou para isso. E aí, quando alguém ia conversar com B, ele logo falava se ela tinha cuidados para não se queimar, se ela protegia, se ela protegia em casa as tomadas, enfim, uma conversa muito além do que era esperado por uma criança da sua idade. E aí B foi para a escola, já que B era uma criança assim tão inteligente, tão esperta, vamos colocar o B na melhor escola, ele é superdotado, ele é muito inteligente. Então os pais começaram a procurar qual seria a melhor escola para B, colocaram ele na escola. Ao passar, né, algum tempo, por volta lá dos seus 3 aninhos de idade, B começou a modificar-se. Aquela alegria, aquela empolgação, né, aquela agitação, aquela conversa, B começou a ficar diferente. E aí a escola chamou os pais de B para conversarem e perguntou se havia mudado alguma coisa na família, se eles teriam passado por algum problema, né? E a mãe e o pai relataram que não, que na família estava tudo certo, que não tinha mudado nada, a rotina era a mesma, estava tudo bem. E aí a escola diz que B já não estava interagindo tão bem com as crianças como de início. E que na maioria do tempo ele ficava muito quieto, muito triste, que alguma coisa poderia estar acontecendo. E aí a escola sugeriu que os pais procurassem uma terapeuta. Foi aí que chegaram a doutora Beck, né? Os pais levaram B na doutora Beck
e a doutora Beck começou a fazer sessões com B. Um certo dia ele virou para ela, ela perguntou para ele: "Você é o B?" Aí ele disse: "Eu sou B, mas eu fui Mark também." "Mark? Quem é Mark?" "Eu sou o chefe dos bombeiros de Nova York." "Ah, você gosta muito de bombeiro mesmo, sua mãe me falou." "Não, eu sou B agora, mas eu já fui chefe dos bombeiros." Aí a terapeuta chamou os pais e ficou muito brava, falou que ele estava sendo influenciado, de tanto eles ressaltarem tanto aquela loucura dele pelos bombeiros, que aquilo tinha impregnado a mente da criança e ele agora estava assumindo uma segunda personalidade. E pediram que os pais tirassem e cortassem tudo em relação ao bombeiro em casa. Redecorasse o quarto, não desse mais brinquedo de bombeiro, enfim, não falassem mais em bombeiro. E o B não mudou. Continuou aquela criança triste, continuou se apagando cada vez mais. E a mãe tentou conversar com ele algumas vezes. E ele falou: "Mãe, agora eu sou o seu B, mas eu já fui no mar e eu sinto saudade da minha esposa, sinto saudade dos meus 3 filhos, sinto saudade da minha casa." Aí a mãe ficou apavorada, levou B para conversar com a terapeuta novamente, né? E ela começou a investigar, conversar e perguntou: "Tá bom, se você é o Mark, então fala para mim onde você mora, qual o nome da sua esposa, enfim, me dê dados sobre você, né?" E aí ele falou, para surpresa dela, até o número do seguro que ele tinha. Falou o nome da esposa, falou o nome dos filhos, falou a rua que ele morava, o CEP da rua e o número do seguro. E a terapeuta, doutora Ellen Beck, né? Ela ficou muito assustada com isso, então ela resolveu investigar. Foi até os Correios, na época não tinha Google, não tinha nada disso, né? Foi até os Correios e foi verificar se existia esse capitão Mark, né, em Nova York, capitão dos bombeiros. E para sua surpresa, pelo número de seguro, ela conseguiu realmente achar que o nome, o endereço, exatamente como um B tinha passado para ela. Ela ficou muito assustada. Ela nunca tinha pego um caso desse, né? Então isso a levou a procurar e a estudar sobre reminiscências, sobre vidas passadas. E aí ela percebeu que existiam vários outros casos em relação a isso. E ela convidou, chegou para a mãe dele e falou assim: "Olha, nós temos que fazer um choque de realidade com ele, senão ele não vai sair dessa situação." "Não, doutora, o que a senhora fizer, nós vamos acatar, que seja melhor para o nosso filho. O que a senhora orienta que fizemos, que possamos fazer, né?" Ela falou: "Vou convidar a esposa dele, que foi do Mark, e vou fazer um encontro dos dois." Aí a mãe, em primeira instância, assim, ficou um tanto quanto preocupada, né? Mas não, tudo bem, se é esse o tratamento, nós vamos assumir o tratamento. E doutora Beck marcou o dia tal, o horário tal, no consultório com a esposa de Mark, explicou o caso, o que estava acontecendo, que era um paciente que achava que era o marido dela, que era o chefe do bombeiro, que ela precisava fazer esse tratamento, um choque de realidade para ele sair desse surto, né? Enfim, a esposa meio que estranhou, mas topou o encontro. E no dia marcado, na hora marcada, no consultório, estava lá a esposa do então, né, o capitão dos bombeiros, estava a mãe do B e ele foi levado na sala. Quando ele entrou na sala e visualizou a esposa, ele correu para ela, deu um abraço. "Que saudade que eu estava de você. Quanto tempo eu não te vejo." E ela ficou um pouco assustada, a terapeuta pediu que a mãe de B saísse da sala, ela saiu e deixou os dois conversando.
Passou algum tempo, acabou a sessão, a esposa um pouco emocionada com a situação, né? Falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas esse foi o meu marido. Ele sabe detalhes da nossa vida que ninguém mais sabia, somente ele. E que ninguém poderia ter revelado a essa criança. E aí a doutora conversou com ela, orientou, a esposa foi embora e aí ela continuou fazendo o tratamento do B. Mas o B, depois desse encontro, depois dessa conversa, ele começou a se acalmar, não ficava tão triste mais, e ele foi crescendo, crescendo, e essas lembranças foram ficando cada vez mais para trás e foi passando. Por volta dos seus 6 anos e meio para 7 anos, ele já estava uma criança totalmente normal. Inclusive, ele já não falava mais com aquela propriedade toda, não tinha mais aquele desenvolvimento, né, além da idade dele, já estava uma criança mais natural e mais normal. Então, essas reminiscências, né, essas lembranças do passado, elas podem ocorrer conosco. Não é sempre, nem em todo momento, mas podem ocorrer. Né? Nós vamos estudar o porquê que elas acontecem e por que não, às vezes nós não temos tantas essas lembranças, né? Então, nós vamos estar estudando agora um pouquinho para frente. E eu dividi a aula em 3 partes. Nós vamos primeiro, depois dessa introdução, falar um pouquinho sobre o psiquismo, né? Para que nós possamos entender um pouco mais desse psiquismo. Em seguida, nós vamos trazer aí as questões das tendências do passado, por que acontece ou não acontece, né? Utilizando aí do embasamento teórico das obras básicas, do Livro dos Espíritos, do Evangelho. Utilizei também alguns livros da Joana de Ângeles, que traz a psicologia espírita. E numa terceira parte agora, nós vamos fazer um desfecho para que possamos lidar com essas reminiscências, com essas tendências do passado. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui a imagem, né, de Freud, que é bem conhecida essa imagem, na verdade, né? É uma imagem que ela fala aí de como Freud, né, ele dividia o psiquismo humano, né? Na primeira parte aqui, ele tem a parte consciente, que é essa ponta do iceberg aí, essa pontinha do iceberg, que na verdade ela conta aí, se fosse né, o de gelo, com 10% apenas, né? Na parte que está embaixo da água, que é essa parte maior aí, né, mais de 90%, estaria o nosso inconsciente. Então, Freud ele fez essa divisão do que estaria consciente e o que estaria inconsciente. Na verdade, mais tarde, ele utiliza outras terminologias aí dentro desse inconsciente, né? Mas essa é a base da divisão do psiquismo freudiano, né, de Freud, que, na verdade, antes, algumas teorias usavam aqui até usam algumas ainda, aqui nessa base aqui do inconsciente como subconsciente, mas Freud não queria mais essa terminologia, porque a princípio dava uma impressão que o ser né, que estariam abaixo do consciente. Na verdade, não está abaixo do consciente, né? O consciente, ele acha que ele domina a situação, mas na verdade é ele que é dominado pelo inconsciente. Então, por isso que a nomenclatura inconsciente foi utilizada por Freud na época. E esse inconsciente estaria tudo aquilo que a gente não tem domínio, né? Não tá no nosso estado de consciência, que a gente não lembra, né? Que a gente não tem esse acesso assim tão fácil como é na nossa consciência.
E agora a gente vai trazer a versão de Jung, né? Que ele foi um dos discípulos aí de Freud também, né? Ele utiliza também essa base do consciente e inconsciente, só que agora de uma forma um pouco diferente. Na verdade, ele coloca a parte consciente, é onde estaria o nosso ego, né? E ele coloca um pouquinho abaixo ali da parte consciente do ego, o inconsciente pessoal, que é esse inconsciente que a gente tem mais acesso. E aonde seria a parte submersa ali do iceberg, ele coloca ali o inconsciente coletivo, aonde estão também os arquétipos que Jung ele divide aí essas nomenclaturas em arquétipos, que aí é a sombra, né? O que nós trazemos ali do passado, as reminiscências nossas, os impulsos que estão lá na nossa sombra. Então ele traz esses arquétipos todos aqui no inconsciente. Então o Jung ele faz uma divisão, ele desmiuça mais esse psiquismo humano, ele traz uma versão aí um pouco diferente, uma proposta diferente do que Freud propunha, né? Mas é bem interessante quando ele faz essas divisões, principalmente falando aí dos arquétipos. E na psicologia espírita, principalmente aí trazida pela mentora espiritual Joana de Ângeles, né, ela pega a base dessa psicologia, dessa psicanálise, né, de Freud, de Jung, e vai aplicar à luz da doutrina espírita, né? Então ela coloca para nós: indubitavelmente, nesse oceano encontra-se guardadas todas as experiências do ser, desde as suas primeiras expressões, atravessando os períodos de desenvolvimento e evolução, até o momento da lucidez e do pensamento cósmico para qual ruma, né? Então ela coloca que nós vamos sair desse inconsciente em alguma fase de nossas vidas, né? Não agora, porque nós não temos ainda condição para isso, né? Lidar com o nosso inconsciente, nós não temos maturidade suficiente para isso, mas nós vamos chegar a um momento da nossa evolução que nós vamos lidar bem com esse nosso inconsciente, com essas nossas reminiscências que ficam lá no passado. Vai ser quando nós pudermos olhar para o nosso passado e não mais nos atingir emocionalmente, que nós vamos ter agora mais estrutura psicológica para lidar com o nosso passado. Por enquanto nós não temos essa estrutura. Por isso que eles ficam ali submersos nesse oceano, né? E dentro da psicologia espírita também tem alguns autores espíritas, né? Jorge Andréa, André Luiz em algumas obras, eles trazem para a gente também essa divisão aí, né? Do consciente e do inconsciente. Então, percebam, aqui nessa rodinha azul aqui estaria toda a parte superficial da nossa consciência, aquilo que nós lembramos, né? Então aquilo que a gente tem acesso na nossa memória, no nosso aparelho mental, né? No nosso cérebro, a gente tem essa consciência. Então assim, hoje eu acordei, tomei banho, vim trabalhar, trabalhei o dia inteiro, estou aqui agora preparando essa aula para vocês, né? Eu almocei hoje, o que eu almocei, que roupa que eu estou vestida, como meus filhos se chamam, né? Como meu marido se chama, qual que é a minha profissão, enfim, essa parte toda aqui superficial seria a parte da nossa consciência. E um pouquinho mais para dentro dessa roda aqui, essa parte amarela é o inconsciente atual. Então, assim, aquelas lembranças que nós não temos, né, não tem acesso assim tão fácil como o que aconteceu hoje, o que aconteceu essa semana, mas aquilo que aconteceu quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu já não me recordo mais, né?
Então, estaria aí nesse inconsciente atual. Na verdade, gente, esse inconsciente atual acho que está ficando cada vez mais próximo. Tem coisa que mês passado que eu fiz e já não me recordo tanto, né? Conforme a idade vai chegando, essa memória vai apagando. E o inconsciente passado, né? Então, são tudo que está lá dentro do nosso inconsciente das vivências que tivemos, né? São as encarnações anteriores, o eu anterior, né? Então, o eu Maria, o eu João, o eu Pedro, enfim, todas as minhas vivências reencarnatórias que eu tive estão dentro deste inconsciente passado. E mais no centro do círculo, né? Então, mais ali está inconsciente puro, né? Que é a essência divina dentro de nós. Então, nós temos dentro de nós essa essência divina que nos mostra, né? Que nos mostra o que está certo, o que está errado, né? Então, é a centelha divina que está ali dentro de nós. Então, essa seria uma divisão aí, né? Mais relacionada com a psicologia espírita, né? Então, Jorge Andréa traz muito bem isso, André Luiz também, em alguns livros, né? Não exatamente dessa forma, mas também traz uma divisão. O André Luiz tem várias obras dele, né? Falando sobre a mente humana, né? Tem uma, A Casa Mental, no capítulo 3, que é muito interessante, que ele faz essa divisão, olha, percebam bem que tem lá o iceberg lá de Freud, né? Só que ele divide na casa de 3 andares, né? Então, assim, o que estaria bem no topo, né, seria o superconsciente, que seria, na verdade, ali bem em cima, né, o futuro. O consciente, que é o atual, é o hoje, né, ainda aqui nessa ponta, e o que estaria no inconsciente, que é o que ele coloca como subconsciente, né, é o que estaria ali no passado, as reminiscências. Então percebam, meus amigos, que cada um faz uma divisão, mas existe uma ligação, né, entre uma e outra, né, muda algumas terminologias, mas tem ali uma ligação. Bom, aí a informação de que todos os homens trazem de vidas pregressas tendências instintiva que constitui grande parte da atividade mental, de forma inconsciente, incontrolada, impulsiva e muitas vezes irresistível. Então, nós temos esse acesso, como nós percebemos esse acesso aí essas reminiscências, né? Por tudo que a gente percebe dos nossos impulsos, né? De como a gente reage a determinadas situações. Às vezes um problema que é muito bobo, muito pequeno, a gente explode, parece que a coisa vira assim um monstro, né? E às vezes um problema muito maior que a gente poderia realmente aí estar descabelando, né? Vamos dizer assim, e a gente passa por aquilo com muita facilidade. Já perceberam isso? Então, por que a gente tem esses impulsos, né? A gente age dessa forma, né? Está escrito ali, né, nas nossas tendências, daquilo que trazemos, as nossas reminiscências, né? Então, aquilo que nós vivenciamos, né? Imagine vocês, o nosso comportamento, ele diz muito de nós, né? Então, às vezes a gente está numa vivência, obviamente a gente está muito melhor do que nós já fomos, porque nós estamos numa linha de progresso, então nós estamos, né, seguindo uma evolução. Eu não gostaria de ficar me lembrando do que eu fiz no passado, né? A gente tem que pensar no futuro, o que eu quero ser, o que eu quero melhorar, né?
Porque às vezes quando a gente vê um comportamento nosso, a gente meio que se assusta. Você fala, puxa, peraí, por que eu tive essa reação, não é verdade? Então, esses tipos de reações impulsivas, que a gente mal acredita que foi você mesmo que fez, que teve essa reação, pode ter certeza que isso está ligado aí às suas reminiscências, coisas que foram já vividas por você, com certeza, né? Porque de então a gente não teria esse tipo de comportamento. Então temos que prestar muita atenção nisso, até para fazer as modificações que são necessárias. Se a gente não se observar nessas tendências, né, aquilo que a gente tem vontade de fazer, a gente não tem como se corrigir. Então é necessário que a gente preste atenção nisso para que a gente consiga realmente trabalhar dentro de nós, né? Vamos mais a seguinte. E aí, lá na questão 392 do Livro dos Espíritos, né? Por quê? Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Por quê, gente? Porque Deus o assim o quer, né? Não pode um homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. Imagine vocês se nós lembrássemos de tudo, né? Será que nós teríamos a mesma reação diante de algumas situações? Ou será que a gente não ia tentar aí mudar as nossas atitudes, fazer diferente, né? Então nós não seríamos nós mesmos. Esse véu, né, essa bênção divina, ela é fundamental para a nossa transformação, porque se eu não sei o que eu fui, provavelmente eu vou tentar seguir em frente. Porque se eu sei, às vezes isso poderia ou me inibir, dependendo da situação, do que me foi revelado, né? Poderia me paralisar, ou poderia trazer um orgulho desnecessário que também não deixaria eu caminhar. Então, a sabedoria divina para nós traz esse véu aí, né? Que vai ofuscar tudo, que vai nos deixar e vai nos permitir caminhar. Isso é muito importante. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretérias, mas pode sempre saber qual o gênero das suas faltas. Bastará então julgar do que foi pelo que é, e sim pelas suas tendências, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Então, o que ele está dizendo aqui para nós nessa frase? Gente, todas essas frases foram tiradas das obras básicas, tá? O que ele está dizendo aqui para nós? O que os espíritos estão dizendo? Preste atenção. Preste atenção nas suas atitudes, na forma que você conduz as coisas, como que você faz. Perceba isso, né? Olhe isso com um olhar realmente um olhar para ver, né? Porque às vezes a gente olha as coisas, mas a gente não enxerga. Aí os poetas dizem, né? Tenha olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Porque quando a gente está vendo com olhos de poesia, né? A gente vê beleza, a gente enxerga os detalhes, né? Muitas das vezes a gente olha para uma coisa e não as vê. Então a gente tem que tirar esse véu e realmente prestar atenção naquilo, né? Então, quando que a gente não vê a beleza? Quando a gente não vê os detalhes, né? Então, se eu tenho lá na minha casa um ipê lindo, maravilhoso e florido, né? Um ipê que embeleza a minha fachada da minha casa. Mas se eu abro o portão e só vejo as folhas no chão caída, a quantidade de folhas no chão
que deixo a minha calçada encoberta de folhas e não olho para aquele pé com essa beleza, com enxergar, com tirar esse véu, tirar essa cortina, né? Eu não consigo enxergar o que está além. E muitas das vezes é isso que acontece conosco, né? Por não abrirmos esse véu, né? Por não abrirmos os nossos olhos, não abrirmos os nossos ouvidos, a gente não presta atenção em nós, nas nossas atitudes, muitas das vezes mecânicas, a gente faz a coisa no automático e não presta atenção. Então, o que convida ali os espíritos? Preste atenção em você, perceba as suas tendências, perceba como você está agindo em determinada situação. E é isso que é importante, a gente fazer essa autoavaliação constante e diária, em todos os momentos, para aí realmente a gente nos conhecer, né? E fazer as modificações que são necessárias. Vamos um pouquinho mais adiante, né? Nosso passado, na realidade, não desapareceu, prosseguindo conosco em nossas tendências, preferências e aptidões. Compreendamos, no entanto, que o esquecimento de nomes, de ocorrência é uma concessão, uma benção, procurando agir de tal sorte que no futuro possamos nos lembrar do que fazemos na atualidade com satisfação e tranquilidade. Na verdade, nós não estamos apagando o nosso passado de forma nenhuma, né? Inclusive, todas as vezes que nós dormimos, né, o corpo se desprende, o espírito se desprende do corpo e vai para a pátria espiritual, né? Fica interligado pelo elo, né, do perispírito, mas existe essa volta. Inclusive, Allan Kardec fala que é o recreio nosso, né? Quando nós dormimos ali e vamos ter com os amigos espirituais, vamos ter na pátria espiritual, é o nosso recreio, porque aqui nós estamos de passagem, a Terra aqui é só uma passagem para nós estamos na escola, nessa bendita escola de aprender, de elevar-se, né? De reparar os nossos erros, né? De ter a oportunidade de fazer de novo e fazer melhor. Olha que bênção, não? A gente ter a oportunidade de fazer de novo. Então, mas nós não esquecemos aquilo que fomos, não esquecemos as nossas reencarnações, né? Assim que nós voltarmos para o plano espiritual, essas lembranças elas vão ocorrer e elas vão vir, né, imediatamente. Então nós não estamos desligados do nosso passado, nós estamos momentaneamente, né, afastados dele, por misericórdia divina, para que possamos seguir adiante e corrigir e melhorarmos e buscarmos a nossa evolução. Mas dizer que nós não vamos mais lembrar, jamais, né? Jamais nós vamos estar continuando. E lá, na verdade, nós vamos agradecer a oportunidade de não lembrarmos de tudo que fizemos. Porque se realmente nós lembrássemos, como nós agiríamos? Como conseguiríamos lidar com a situação? Será que nós já temos preparo para isso? Será que a gente já consegue fazer isso? Eu acredito que não, né? Então, por isso que a gente está momentaneamente nessa situação. Mas ela vai ser revelada para nós assim que possível. Vamos seguir um pouquinho, né? E aqui eu quero mostrar para vocês que a gente está entrando numa parte importante, né? O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito. Pelo contrário, né? É benefício providencial. É o maior convite de Deus à nossa renovação. Na verdade, é um presente, né, gente? É um presente para nós, porque nós vamos, através dessa oportunidade,
né, desse esquecimento, fazer um caminho melhor, né? Então, às vezes as pessoas falam, puxa, será que a gente não poderia estar aí lembrando de tudo? Não seria mais fácil para a gente lidar com as situações? Será que seria mais fácil? Não, né? Então, na verdade, uma estratégia de melhora, de evolução para a gente, né? E aí, eu lendo, né, fazendo algumas pesquisas para o estudo da noite, né, e eu achei uma fala interessante aqui, que eu trouxe para vocês. Uma vez, uma pessoa chegou até Chico Xavier e falou para ele assim: Ah, Chico, sabe de uma coisa que me foi revelado? Pois não, meu irmão. Chico, né, com aquela delicadeza, aquela educação, né, falou: Não, o que foi revelado, minha irmã? Então, Chico, foi me revelado que na existência anterior eu fui uma rainha. Olha mesmo, minha irmã? Eu fui uma rainha na arena e fui devorada por leões na arena de Roma. Aí ele, nossa, minha irmã, interessante. E aí ela perguntou, e você, Chico? O que você foi em vidas passadas? Aí ele olhou para ela, calmo, naquela tranquilidade do Chico Xavier, né, que todos conhecem, naquela doçura, incapaz de ofender ou magoar. Eu fico imaginando o que ele estava pensando ali, né, para dar essa resposta. Aí ele parou um pouco, olhou para ela, olha, minha irmã, eu não sei, mas devo ter sido a pulga desse leão. É lógico, né? E não é a questão de ele não seria a pulga, né? Mas ele quis mostrar a humildade ali, né? E também não dar ênfase àquela questão de ser uma rainha ou não ser uma rainha, né? Não é isso que importa, que nos importa se fomos uma rainha, se fomos um rei, né? Se fomos escravos, enfim, o que isso iria trazer de benefício para a gente saber dessa situação? Ou pelo contrário, né? Que malefícios iriam trazer para nós? Imagina você, né, sabendo que foi uma rainha e hoje você está lá lavando o chão, lavando o prato, estendendo roupa, né? Aí você pararia para pensar, falar, nossa, eu era rainha, agora estou nessa situação. Então, o que isso ia servir para nós, a não ser para atrapalhar no processo de evolução? Nada, né? Em nada. Então não tem essa necessidade de sabermos quem fomos. E quando há essa necessidade, né, isso vai ser revelado aos poucos daquilo que realmente é importante para nós. Então, assim, se realmente for fazer alguma diferença para nós, essa revelação ela vai vir de alguma forma ou de outra, né? Ou por intuição. Isso é uma coisa que a gente tem bastante, intuição, né? E da onde que vem essas intuições, né? A não ser desses contato com o mundo espiritual que a gente tem, né? Então, se for realmente para o nosso bem, ou se for para nos ajudarmos, se for para servir por algum benefício, aí essas revelações vão ocorrer de alguma forma ou de outra. Isso vai estar ocorrendo aí. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, né, em relação à regressão do passado, ela não é uma questão que se deva fazer por interesses, só para saber, curiosidade. Isso não se deve fazer, porque se nós tivéssemos direito a esses acessos, isso já teria sido feito. Nós não estaríamos aqui reencarnado esquecendo no nosso passado, né? Ela é de alguma forma utilizada pela medicina, pelos profissionais capacitados, quando ela vai trazer algum benefício para aquela pessoa que está passando por um processo patológico, né? Mas aí tem que ser feito de forma
coerente com profissionais, não é para ser feito em situações que não vá trazer nenhum tipo de benefício e que seja apenas por curiosidade. Jamais isso não deve ser feito, porque senão nós não teríamos o esquecimento do passado. Bom, diante dessas situações em que a gente se percebe, vê que nós temos essas reminiscências e que a gente percebe ali em nós algumas tendências que não são boas, o que a gente pode fazer, né? E aí eu sugeri aí um plano de ação, né? Que na verdade não é meu, obviamente, né? É da doutrina espírita, da psicologia espírita, um plano de ação para mudanças, para que a gente possa aproveitar, né, essa capacidade de reconhecimento do que nos entrava a reencarnação, o que nos atrapalha a reencarnação, e o que a gente pode fazer para contribuir para essa melhoria, para essa mudança que aí é tão importante para nós, né? Primeiro, afastar qualquer identificação com imagem doentia. Então, não ficar fixado, né, nos vícios, nos medos, nas inseguranças, na violência, né? Superação desses conteúdos que trazemos dentro de nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para realmente trabalhar essas mudanças e aproveitar que nós estamos as reconhecendo, né, os nossos medos. Puxa, eu já percebi que eu sou insegura, que eu tenho medo, que eu não consigo, em determinadas situações, lidar de um jeito ou de outro. Então, se eu percebo isso, né, se isso eu estou vendo, está me dando a oportunidade de fazer as mudanças. Então, é isso que nós temos que traçar nesse plano aí, né? Aonde eu estou precisando fazer as minhas modificações? Em que eu preciso trabalhar para que eu possa sair daqui melhor, para quando eu voltar para a minha pátria espiritual, eu voltar aproveitando essa oportunidade que me foi dada. Então, como que a gente vai trabalhando? Primeira coisa é se aceitando, isso é muito importante, a gente deve aceitar, né? Aceitar no sentido assim, entender que você está no processo de evolução, que você vai passar por isso, que você vai conseguir vencer os seus medos, as suas inseguranças, que você vai ter capacidade e não vai estar sozinho para vencer. Então, esse é o primeiro passo. E vamos tentar nos libertar, né? Porque todos esses sentimentos vão nos trazendo angústias e vão nos adoecendo, trazendo patologias orgânicas para o nosso psiquismo, como a depressão, ansiedade, transtornos bipolar. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas situações para que possamos realmente seguir adiante e tentar realmente vencer. E aí, eu quero trazer uma frase para vocês que espírito imortal criado para o bem. Que nós não nos esqueçamos disso jamais, né? Que nós fomos criados para o bem e não fomos criados para sofrer. Jamais. Cultivar a oração, educação dos pensamentos, quebras das ilusões emocionais. Então, nós temos que, primeiro, entender que somos espíritos imortais, criados para o bem. Não fomos fadados de forma nenhuma para sofrer, né? E aí a gente tem que se agarrar, né? Firme, forte na mudança de conduta, mudança de pensamento, na oração, no equilíbrio emocional, né?
na meditação, tem tantos recursos que a gente pode utilizar, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, puxa, mas essa questão da mudança de pensamento, né? Como é que a gente faz isso? Às vezes ficam lá martelando um pensamento negativo o tempo inteiro. Como é que a gente faz para fazer essas mudanças? E aí eu ouvi de um psiquiatra muito interessante, ele colocando assim, que o pensamento, não adianta você falar para o seu cérebro, para a sua mente, não pensa nisso, eu não quero pensar, não vou pensar nessa coisa ruim. Não adianta, você tem que mudar o pensamento de uma outra forma. E como que é uma forma? Ele faz uma analogia, eu achei até bem interessante, que ele diz assim, imagine que esse pensamento ruim, que você não gosta, ele falava isso muito para os pacientes que tinham crise de ansiedade, tá? Que esse pensamento ruim que você não gosta, ele fica lá martelando. Imagina você, que você preparou uma festa super legal, que você se empolgou, fez uma decoração super bonita, que você convidou as pessoas especiais, que você queria aquelas pessoas que mais gostassem, né, que você gostasse mais e estivesse ali naquela festa. Além da decoração, você buscou uma alimentação gostosa, bonita, enfim, fez aquela super festa lá, né? E de repente você estava toda empolgada e naquela festa chega um intruso. Intruso, uma pessoa que você não sabe quem é, uma pessoa que você não convidou e ele está dominando a sua festa. Aonde você olha, ele tá conversando com seus melhores convidados, ele está comendo a comida que você preparou, ele está ali mexendo na decoração, enfim, ele está perturbando você o tempo inteiro. E você não consegue aproveitar a sua festa, porque você está o tempo inteiro prestando atenção nesse intruso. Chega um momento que você fala, não dá mais, né? Eu vou esquecer desse intruso, eu não quero mais olhar para esse intruso, e você começa a aproveitar a sua festa. E aí você curte o som, você curte a comida, você conversa com as pessoas, você dá risada. Quando você vê, você não está mais prestando atenção nesse intruso. Então ele faz essa analogia que eu achei muito interessante com a questão do pensamento. Quando a gente quer mudar um pensamento que não é um pensamento bom, né, ou um pensamento que ele é depressivo, é um pensamento que te leva para baixo, que te deprime, que te deixa mal, não adianta você ficar falando, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, isso não vai resolver. O que você tem que fazer? Pega um bom livro para ler, escuta uma boa música, vê um bom filme, assiste uma boa palestra, enfim, use e abuse de todos os recursos que tiver à sua altura para você não ficar ligado a este pensamento ruim, depressivo e negativo. Então eu achei muito interessante essa dica do psiquiatra, né? E é uma coisa que funciona realmente. Quando eu começo a perceber que vem uns pensamentos que não são bons, uns pensamentos que não são legais, eu acordo assistindo palestra, eu começo a colocar músicas, eu escuto Divaldo, que eu gosto muito, e de repente aqueles pensamentos somem. Então funciona, gente. Vamos mudar o nosso pensamento, mas dessa forma, que aí a gente vai conseguir espantar esses pensamentos que não nos agradam. Bom, o ser consciente deve trabalhar sempre aceitando-se como é e aprimorando sem cessar. Autoanálise de si mesmo. Não se julga, não se acusa, nem se culpa. Apenas descobre-se e se transforma. Aí está a nossa mentora e querida Joana de Ângeles dando essas dicas todas que eu trouxe para vocês nesse bate-papo, nessa conversa aí. Tá todas essas dicas que a Joana mentora diz, né? Autoanálise de si mesmo. Isso é o ponto-chave. A gente tem que aprender a nos conhecermos para que possamos realmente fazer as transformações. E tem essa mensagem aqui de Jesus que eu acho muito interessante, né?
Jesus era o nosso psicólogo, né? E ele dizia para a alma, né? Ele trazia suas mensagens, que era a mensagem para a alma. Quando Jesus sabiamente nos disse vigiai e orai, referia-se à nossa observância diária de nossos pensamentos, gestos e palavras, né? Então, vigiar e orar. Essa é a grande chave, né? O que nós realmente temos que fazer o tempo inteiro. E na atual situação que nós nos encontramos, meus irmãos, isso é diariamente, constantemente, nós temos que fazer o vigiai e o orai que Jesus nos recomendou. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui para vocês, né, um resuminho do que a gente pode fazer para a gente se transformar. Isso é muito importante. Amor, amar de todas as formas, de todos os jeitos, mas esse amor que vem lá do fundo da nossa alma, um amor com vontade, um amor puro, um amor sagrado. E ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, tatos para sentir. Isso é muito importante. Caridade, caridade conosco. Isso também é caridade, nos respeitarmos, acreditar que nós somos e nós temos dentro de nós essa centelha divina maravilhosa. Nós fomos criados por Deus, somos seus filhos. Nós estamos no caminho da nossa redenção, nós estamos no caminho da nossa evolução, da nossa melhora, do nosso progresso. Nós não estamos aqui por acaso e nem a passeios. Olhar o nosso próximo com mais simpatia e benevolência. Amar tanto a nós quanto ao nosso próximo. Esse olhar com carinho é um olhar diferente. É ver além. É ver sem essa cortina, sem esse véu nos nossos olhos. Ter esse olhar de benevolência para com o outro é ter uma sensibilidade a mais. É buscar no outro essa centelha de amor, de carinho. É doarmos para o outro. É isso que nós temos que buscar, meus irmãos. Amor, caridade, olhar o próximo com mais carinho e benevolência. Eu me despeço de vocês, agradeço demais a oportunidade, ao estudo que foi essa noite realizado. Agradeço o tempo de vocês por estarem aqui nos ouvindo e eu vou finalizar com a prece de Cáritas e deixar essa mensagem aí do final para vocês. Um abraço e até a próxima. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e finita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Fiquem com Deus, uma boa noite.